E aí, pessoal do canal, tudo certo? Pessoal, vamos gravar um café com fertilidade. Para quem é raiz aqui no Mundo Fibre já sabe o que é esse quadro, mas para quem não é, a gente responde as perguntas de vocês ali, que vocês mandaram no Instagram e aqui no YouTube. Então, participem, mandem as perguntas. Se vocês quiserem mandar pergunta de áudio, eu vou deixar o telefone aqui para vocês enviarem, tá bom? As perguntas de áudio, a gente coloca o áudio aqui de vocês e a gente responde, beleza? Para quem quiser escrever, pode mandar também tanto no Insta. Vou colocar o Insta aqui, a Nicole sempre coloca no Insta para quem quiser seguir lá, então siga a gente lá também, se inscreve no canal, beleza? Bora lá, o que é café com fertilidade? A gente pega 3 perguntas que vocês mandaram pra gente, responde aqui para vocês, eu dou um pouco da minha opinião, uma boa parte das respostas estão baseadas na literatura médica, o que a gente conhece de literatura, algumas opiniões elas são menos embasadas, porque não tem tanta publicação no assunto, mas a gente usa um pouco da experiência realmente porque não é tudo na reprodução humana que a gente tem grandes trabalhos para tentar dar uma opinião. Beleza? Mas bora lá, bora pro vídeo, vamos responder 3 perguntas hoje. Beleza, pessoal, a primeira pergunta aqui, ó, Geice Campos, ela mandou o seguinte: doutor, a inseminação artificial pode ter risco de gestação gemelar? Pessoal, seguinte, os tratamentos de reprodução humana, os tratamentos que a gente faz para o paciente engravidar, normalmente aumentam o risco da gemelaridade. E principalmente os gêmeos diferentes, o que a gente chama de dizigotos ou dizigóticas, ou as gestações dicoriônicas que a gente fala. São gestações que formam 2 embriões e a paciente engravida, que como se fossem ali 2 irmãos que são gerados juntos, tá bom? E olha que incrível, assim, quando você faz a fertilização in vitro, então para quem é aqui do canal, para quem não é, rapidamente a gente divide os tratamentos de reprodução humana em 2 grupos. O grupo dos tratamentos de baixa complexidade, que a inseminação intrauterina está dentro dela, e os tratamentos de alta complexidade, que a gente chama de fertilização, estão em outro grupo. Quando você fala de fertilização, você escolhe o número de embriões que você pode transferir para a paciente. Ou seja, os embriõezinhos são formados ali no laboratório e a gente coloca dentro de um catéterzinho e coloca o embrião dentro do útero. No caso da inseminação, isso não acontece. Então, no caso da fertilização, você pode escolher o número de embriões. Então, se você não quer gêmeos de jeito nenhum, você coloca um embrião só. A taxa de gemelar dizigóticos vai para 0. Né? Não tem risco de ser. Basicamente, existe o risco do embrião se dividir e serem os gêmeos idênticos, que a gente chama, que isso basicamente é muito raro ali nos tratamentos e é uma taxa bem menor do que os gêmeos diferentes em tratamentos de fertilização. Quando você transfere 2, você aumenta ali a chance do gemelar. Bom, a pergunta da Geice não foi essa, foi em inseminação. O grande problema da inseminação, e respondendo a pergunta, tem chance de gemelar? Tem risco de gemelar. Como eu vou caminhar a pergunta para ela aqui como risco, porque ela realmente colocou na pergunta risco, me parece que ela não quer gêmeos, senão ela colocaria chance e não risco, então é só um pouco da semântica aqui. Mas basicamente, quando você faz baixa complexidade, você dá o remédio para o paciente para estimular a ovulação e você não consegue controlar absolutamente o número de folículos que vão crescer, a não ser que você cancele o ciclo quando a paciente tem um folículo só, ou você faça isso em um ciclo natural e a paciente tem um folículo só. Quando você dá remédio para ela ovular, normalmente a paciente pode recrutar 2 folículos. E você, quando faz a paciente ovular, a paciente ovula de todos que foram recrutados. Então, esse risco, por incrível que pareça, na inseminação, em ciclos que a paciente toma remédio para estimular, você não consegue ter controle total. Então, existe sim risco de gestação gemelar nessas baixas complexidades. E o que é mais interessante é que esse risco ele é menos controlável do que os tratamentos de alta complexidade, principalmente quando a paciente toma remédio para ovular. Beleza? Legal. Pessoal, eu respondo bastante dúvidas. Existem pacientes em vários momentos ali da interpretação dessas perguntas. Então, se você tem alguma coisa que você não entendeu, pergunta aqui embaixo, a gente volta e reexplica. Ou existem outros livros, outros vídeos aqui no canal, onde a gente explica com mais calma, tá bom? E a gente está programando também uma live aí uma vez por mês, pelo menos, para responder ao vivo as perguntas de vocês, e aí fica mais fácil para vocês entenderem e perguntarem. Se não ficou claro, vocês perguntam. Então, deixa aqui embaixo que dia que vocês querem essa live. Eu não sei exatamente quando vai sair, eu acho que vai ser em maio que vai sair esse café que a gente está gravando, mas deixa aqui embaixo que dia que vocês querem de maio que a gente grave essa live, beleza? Já deixa maio, junho e julho que a gente já escolhe aí um dia
e a gente marca. Beleza, bora para a segunda pergunta. Dr. Luiz, é melhor congelar óvulo ou embrião? Essa pergunta é muito boa e essa pergunta mudou ao longo dos anos da reprodução humana. A gente falava uma coisa 8, 10 anos atrás, hoje a gente fala outra. Então vamos primeiro partir ali do princípio de chances de engravidar com óvulos e embriões. Bom, as chances são muito próximas, muito parecidas quando você congela óvulo e embrião. Então você pode escolher qualquer uma dessas duas técnicas. O grande ponto aqui é que entram outras coisas na conta. Por que você está congelando óvulo? Por que você está congelando embrião? Basicamente a indicação do tratamento. E aqui a gente existe uma tendência no Baby Center, no nosso centro de reprodução, de congelar mais óvulos do que embrião, mesmo da paciente casada. E aí a gente explica por quê. Porque óvulos é de uma pessoa só. Embriões, a gente já tem ali a fertilização com o espermatozoide. Então você não tem muita chance de escolher depois qual sêmen. E a gente sempre fala isso pro casal, tomara que vocês estejam juntos quando vocês quiserem engravidar e a gente congela esses óvulos e fertiliza. Mas se vocês não estiverem juntos, tudo certo, porque o óvulo é de uma pessoa só. Beleza? O segundo ponto é aqui alguns casais, do ponto de vista religioso, ou do ponto de vista, se eles congelam embrião, os embriões já estão formados. Se você guarda só óvulos, se a paciente não precisar usar no futuro, basicamente você não precisa ter nenhuma discussão ali que são óvulos congelados. Você simplesmente pode não usar aquele banco, ou até doar, ou até mesmo descongelar eles e não utilizar mais. Tá bom? Então óvulos você também não tem a preocupação de deixar embriões formados. E a última coisa é que, e aí um pouco do lado negativo, é quando você congela os embriões, você já consegue mostrar para a paciente se a paciente vai formar embriões ou não. Então, quando você congela óvulo, você para o processo muito no início. Então, você tem algumas outras coisas que não são tão boas ali no processo. Você não consegue mostrar. Agora, o que eu costumo falar para as pacientes é que eu não consigo te mostrar, mas esse resultado lá na frente, provavelmente, vai ser o mesmo resultado que você tem hoje. Então, congele um pouco mais de óvulos, tenha um banco dentro da sua idade ali para produzir embriões e você ter uma chance de engravidar lá na frente, tá bom? Então, esses são os prós e contras ali do congelamento de embrião e do congelamento de óvulos. Legal, pessoal. Só pergunta boa, hein? Eu costumo dizer que as pacientes realmente que mandam perguntas aqui estão no processo de tratamento, porque são perguntas bem específicas ou estão querendo fazer. Então é bem legal de tentar bater esse papo com vocês aí. Bom, a última pergunta de hoje é, doutor, por que ocorre a anembrionária na FIV, embrião 5AB? Essa pergunta é bem interessante, eu acho que eu até te respondi num stories, quem tá me acompanha de assíduo aí já viu essa pergunta. Mas olha que pergunta interessante, a Bruna mandou. Por que acontece anembrionada na FIV? Já que ela transferiu o embrião 5AB. Olha que interessante, ela assim, eu transferi o embrião, eu pus um embrião dentro do útero, engravidei, e quando eu fui fazer o ultrassom, o médico falou que não formou o embrião, e chamou aquela gestação de anembrionada. Olha que interessante. E aí, assim, a reprodução humana ensinando um pouco, ou mudando um pouco a visão da obstetrícia tradicional, porque não existe gestação anembrionada, não existe uma gestação que não forma embrião, já que o embrião ele se forma antes até de implantar no útero. O nome obstétrico a gestação anembrionada é a gestação que você não conseguiu ver em ultrassom, que você não conseguiu ver embrião no ultrassom. Ele está ali, aquela gestação que foi formada. Ela é embrião, é chamado de embrião até sem implantar no útero, mas muitas vezes formam ali todos os anexos embrionários, começa a formar placenta. O embriãozinho começa a querer crescer e ele acaba parando o desenvolvimento e não aparece no ultrassom. Por isso que a gente chama de gestação anembrionada no ultrassom. Então aqui tem diferenças de classificação. Uma classificação é uma classificação ultrassonográfica e a outra classificação é uma classificação da fertilização. A fertilização chama de embrião aquele óvulo junto com aquele espermatozoide desde o primeiro dia de vida e a obstetrícia chama de gestação anembrionada quando você não conseguiu ver o embrião, mas tecnicamente o embrião já foi formado. Beleza? Muito boa pergunta, principalmente porque ela coloca aqui embrião 5AB, que seria teoricamente uma boa classificação embrionária, um embrião de uma morfologia boa, que gerou gestação, mas não evoluiu. E aí existe uma segunda discussão, por que bons embriões, do ponto de vista morfológico, não evoluem a gestação. Eu acho que isso também é uma discussão aí para os próximos cafés. Beleza? Pessoal, reclina a cadeira, toma um cafezinho aí, fica com a família. Não se esquece de se inscrever no canal e eu vejo vocês aí nos próximos vídeos.